Aula número 181. Plano das considerações do poeta. Ouça de Os Lusíadas, canto 1, estrofe 105. O recado que trazem é de amigos, mas de baixo o veneno vem coberto, que os pensamentos eram de inimigos, segundo foi o engano descoberto. Ó grandes e gravíssimos perigos! Ó caminho da vida nunca certo! Que aonde a gente põe sua esperança, tenha a vida tão pouca segurança. Os Lusíadas possuem 5 planos. E esse plano de hoje, dessa aula, é o plano das considerações do poeta. Quais são os 5 planos de Os Lusíadas? Primeiro plano, a história de Portugal. É o plano da história. Então, a história de Portugal, né? No texto de Os Lusíadas, quando Vasco da Gama cruza o Cabo da Boa Esperança, lá em Melinde, e o que o rei lhe pergunta, de Melinde, lhe pergunta, quem são vocês? Ele responde, contando a história de Portugal desde a sua formação até a partida das naus. Esse plano é o plano da história de Portugal. A história de Portugal. Eu poderia, nesse plano da história de Portugal, aparecer então a história de Inês de Castro, a história de Afonso IV, Dom Pedro I. Quer dizer, a história inteira de Portugal aparece nos Lusíadas e esse plano é o plano da história. Poderia ser o plano da viagem, do cruzamento marítimo, das naus que partem de Lisboa, cruzam o Cabo da Boa Esperança com rumo às Índias. O plano da viagem. É outro plano em que ele descreve essa viagem. É o Vasco da Gama saindo de Lisboa, do Tejo, contornando o Cabo da Boa Esperança, busca o caminho das Índias. E esse plano é o plano da viagem. Já 5 sóis eram passados, que dali nós partíramos, cortando os mares nunca dantes navegados, prosperamente os ventos assoprando, quando uma noite, estando descuidados na cortadura provijando, uma nuvem que os ares escurece, sobre nossa cabeça aparece. E vai descrevendo a viagem marítima. É o plano da viagem. Ao plano dos deuses da mitologia greco-romana que aparece no texto. O que é a ilha dos amores? Senão os deuses, as deusas, recebendo os portugueses heróicos nas ilhas amorosas e paradisíacas, e se entregando aos portugueses. Deuses. Logo no início, cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que tiveram, cale-se de Alexandre e de Trajano a fama da vitória que tiveram, que eu canto, peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Então os deuses que aparecem em Os Lusíadas são os deuses pagãos. Raramente, muito raramente, aparece um Deus cristão, ou um credo cristão, muito raramente aparece no texto. Ele é pagão.
O texto é pagão. Há também o plano dos heróis. Então ele diz, cantando espalharei por toda parte aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. Isso é heroísmo, aquele que se liberta da lei da morte. É heroísmo que fica na mente do povo definitivamente. Esse é heroísmo. Então, o plano da viagem, o plano da história de Portugal, o plano da mitologia, dos deuses pagãos, o plano do heroísmo, dos heróis e o plano das considerações do poeta. É o que eu escolhi para essa aula. Aliás, é um momento dos Lusíadas muito significativo. É um momento em que o poeta para e emite suas considerações, dá palpite na viagem, dá palpite na história, dá palpite sobre reis, sobre posturas, sobre os descobrimentos. Esse momento nós chamamos o momento das considerações do poeta. Para dar um exemplo das considerações do poeta, que é essa aula, quando Inês de Castro fora executada, momento anterior, o rei queria perdoar-lhe. Então observa, queria perdoar-lhe o rei benigno, movido das palavras que o magoam, mas o pertinaz povo e seu destino, que dessa sorte o quis, lhe não perdoam. Arranco das espadas e aço fino os que por tal feito ali apregoam. Contra uma dama, ó peitos carniceiros, feros vos amostrais e cavalheiros? Quer dizer, ele interrompeu a descrição, volta-se para os executores, ele, poeta, volta para os executores de Inês de Castro e pergunta: contra uma dama? Ó peitos carniceiros, feros vos amostrais? E sois cavalheiros? Mais ou menos no nosso linguajar, é contra uma dama que se mostra valente? É contra uma dama que se mostra forte? É contra uma dama que se esbofeteia? Contra uma dama, ó peitos carniceiros, feros vos amostrais, ferozes vos amostrais. E sois cavalheiros? Isso é a opinião do poeta. A isso nós chamamos considerações do poeta. Nesse trecho primeiro que eu escolhi, que abriu, estrofe que abriu a aula, o recado que trazem é de amigo, é consideração do poeta. É consideração do poeta. Há um momento em que, por uma traição, as naves de Vasco da Gama são levados, depois que contornaram o Cabo da Boa Esperança, são levados a uma emboscada. E nessa emboscada houve uma traição. Uma traição. Há uma luta feroz, então, entre os heróis portugueses e os aborígenes, os habitantes daquela terra. Vencida a batalha, que ele descreve, ele termina dizendo: o recado que trazem é de amigos, mas de baixo veneno vem coberto, que os pensamentos eram de inimigos, segundo foi o engano descoberto. Ó grandes e gravíssimos perigos! Ó caminho da vida nunca certo, que aonde a gente põe sua esperança, tenha a vida tão pouca segurança. O vídeo apresenta a estrofe inteira. Fica olhando a estrofe. Fica olhando a estrofe. E o professor vai também olhar com você com outras palavras. Eu vou dizendo com outras palavras o que está escrito. Vai me acompanhando. O recado que trazem
aqueles homens dos batéis é de amigo. É de amigo. Mas, debaixo desse recado, vem encoberto o veneno, a perfídia, a traição, a maldade. Pois os pensamentos, as intenções eram de inimigos. Segundo ficamos sabendo quando a traição foi descoberta. Ó, grandes e gravíssimos são os perigos a que a humanidade ainda exposta. Ó, nunca é seguro o caminho da vida. O caminho da vida? Nunca é seguro o destino de cada homem. Nunca é seguro o fado, a fortuna, o que há de vir. É para lastimar que onde a gente põe a sua esperança, tem a vida tão pouca segurança. Ou seja, no lugar para onde nos encaminhamos com maior segurança, buscando maior segurança, e na esperança de alcançar naquele local a felicidade, é justamente aí que às vezes recebemos os maiores danos. Camões. Dando para entender o texto, o recado que trazem é de amigos. Oração principal dessas duas orações, o recado é de amigo. Que trazem é uma oração adjetiva, porque vem ligada pelo pronome relativo. O recado, os quais eles trazem. E esse que, no lugar de recado, é o objeto direto do verbo trazer. Mas debaixo o veneno vem coberto. O que é que vem coberto? O veneno. Que os pensamentos eram de inimigos. Essa oração tem uma ideia de causal, mas debaixo o veneno vem coberto porque os pensamentos eram de inimigos. Segundo, uma oração conformativa, segundo foi o engano descoberto. E aí vem a invocação. Ó, grandes e gravíssimos perigos! Ó, caminho da vida nunca certo! Que aonde a gente põe sua esperança, tenha a vida tão pouca segurança. Considerações do poeta. Vimos então 5 planos: a história, a viagem, os deuses mitológicos, os heróis e o plano das considerações do poeta. Estou dando essa aula porque a mim é muito sensível. Eu percebo claramente as ideias de Camões quando ele interfere no texto. É ali que ele dá sua opinião. É naquele momento que ele dá sua opinião histórica. No mar, tanta tormenta e tanto dano, tantas vezes a morte apetecida. Na terra, tanta guerra, tanto engano, tanta necessidade aborrecida. Onde pode acolher-se um fraco humano? Onde terá segura, curta vida, que não se arme e se indigne no céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno? Ainda dando seguimento àquela traição do texto anterior. Esse texto não é uma descrição de viagem, não é descrição de heroísmo, nem de mitologia, são as considerações do poeta. Ele para de descrever, ele para a sua narração e entra no texto dando sua opinião. Olha como o texto é atual. Imagina na época de hoje. Estamos no ano de 2024. Junho, é a guerra ali, a guerra acolá, a guerra aqui, é enchente ali, é catástrofes, revoluções intestinas,
são discórdias. Se é isso que está acontecendo nesse mundo de junho, esse mundo de lutas, esse mundo conturbado, vê se o poeta tem razão quando escreve em 1572, quando publica em 1572 as suas considerações. Olha comigo novamente. No mar, tanta tormenta e tanto dano. Tantas vezes a morte apetecida. Na terra, tanta guerra, tanto engano, tanta necessidade aborrecida. Onde pode acolher-se um fraco humano? Onde terá segura a curta vida que não se arme e se indigne o céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno? Esse bicho da terra tão pequeno, ele foi buscar no Salmo de Davi, Salmo número 21, verso 7º. Davi que fala, eu, bicho da terra tão pequeno. Lá que ele foi buscar um bicho da terra tão pequeno para designar o homem, o destino do homem neste mundo. Você olha o texto no vídeo, eu vou lendo novamente com outras palavras, mas você fixa o texto, fixa a estrofe e eu vou dizendo de uma outra maneira. No mar existe tanta tormenta e tanto dano. O mar transborda, existe tormenta e dano, danifica. Às vezes o mar avança pelos rios e contorna a cidade inteira, subjugando às vezes um povo inteiro. E aí a morte é tantas vezes preparada por esse mar que tem tormenta e dano. Isso é o mar. Agora vamos lá para a terra. Se no mar é assim, inseguro, vamos para a terra. Na terra existe tanta guerra, existe tanto engano, tanta traição, tanta perfídia, existe tanta necessidade aborrecida, ou seja, tantas privações odiosas. E ele pergunta, onde pode acolher-se? Onde pode acolher-se, ou refugiar-se, ou esconder-se um fraco humano? Onde? Onde eu vou me esconder? Se no mar é assim, e na terra também, onde eu vou? Onde terá este homem segura a curta vida? A vida que é curta e não é segura. Já que é curta, poderia ser segura. Mas onde é que ele tem segura, curta vida? Que lugar haverá em que o sereno céu não se arme, não se indigne contra um homem que é um bicho da terra tão pequeno? Entendemos assim que a providência, o céu, apesar de benigna por natureza, é severa com a humanidade. Texto muito bonito. Esse texto, várias gramáticas dão como exemplo de assíndeto e também de elipse do verbo. Ele construiu os 4 primeiros versos sem nenhum verbo. Não colocou verbo, deixou as frases sem conectivo, preferiu a vírgula. Ouça, no mar seria, no mar existe tanta tormenta e existe tanto dano. O verbo está subentendido. Tantas vezes a morte está apercebida, é apercebida. Na terra existe tanta guerra, existe tanto engano e tanta necessidade é aborrecida. Ele omitiu o verbo e ficou belo o texto. Belo texto. Se é assim, no mar tanta tormenta e tanto dano, tanta tormenta é o sujeito do verbo existir que está oculto,
E tanto dano é o sujeito do verbo existir que está oculto. No mar existe tanta tormenta e existe tanto dano. Tantas vezes a morte apercebida existe no mar. Tantas vezes a morte é percebida. Na terra, tanta guerra, tanto engano, tanta necessidade aborrecida. Aí vem a pergunta: onde pode acolher-se um fraco humano? Ou seja, onde um fraco humano pode acolher-se? Fraco humano, sujeito, e essa partícula C, objeto direto. Acolher-se a si mesmo. Onde terá segura a curta vida? Ou seja, onde o fraco humano, sujeito da oração, subentendido, terá segura a curta vida? Terá segura o quê? A curta vida? Objeto direto. Que não se arme, consecutiva. Que não se arme e se indigne no céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno. No vídeo passado eu propus um exercício, que vocês lessem de Alberto de Campos, o Gramático. Lembra do Gaudêncio? O Gramático, que pegando sua mulher em flagrante, não ficou muito preocupado com isso. O problema foi que o seu rival erra na colocação do pronome. Muito bonito o texto. Foi uma oportunidade de você ler um conto, né? Vai fazer nos exercícios. Um aluno de Curitiba me passou um vídeo dizendo que houve um concurso público na cidade, na capital, e ele então foi aprovado graças às aulas que ele assistiu. Eu fiquei muito contente, eu fiquei muito satisfeito. É isso que eu estou propondo. Leia o texto e faça o exercício. Então, resposta do exercício da aula anterior, do gramático. O gramático, Humberto de Campos. A alternativa A responde às questões 2, 9 e 13. B de bola responde às questões 4 e 10. C de casa, as questões 3, meia dúzia, 8 e 12. D de dado, 1, 5, 7, 14 e 15. E de elefante, 11. Tenho certeza que você acertou 80% das questões. Gradativamente eu vou buscando dificuldades. Devagar, vamos devagar. Gradativamente dificuldades. Vamos propor um exercício para a próxima aula, para o próximo vídeo. É um texto de Rômulo de Carvalho, publicado no jornal O Comércio do Porto. Embora há muito tempo, em 1966, mas gostei muito do texto. Ele faz um paralelo entre os homens descobridores e os astronautas, os marinheiros e os astronautas. Qual deles sofre mais perigo? Numa nave dessa que vai à Lua ou um barco que sai do Tejo e busca o caminho das Índias? O que é mais perigoso? O que é mais íntimo da aventura? É um belo texto. São 10 questões, você lê o texto, sempre consulta o dicionário ou a internet, sempre consulta, abra o livro e faça as 10 questões. É importante a leitura de um texto e descobrir o seu entendimento total. Ainda que o entendimento está oculto, é preciso buscá-lo. A nossa vida é cercada de interpretação de texto. A vida inteira é interpretação de texto. Quando as guerras não terminam, é porque cessaram as palavras. É a comunicação. Os maiores desentendimentos do mundo, e particulares nosso, são desentendimento de palavras. É uma arte interpretativa. Busque a interpretação do texto. E não se esqueça que FUVEST, Enem, cai
todas as questões de gramática e de literatura são extraídas de um texto. É assim que se faz uma prova. Como desfecho das considerações do poeta, ouça no canto 9, as estrofes 92 e 93. Por isso, ó vós, que as famas estimais, se quiserdes no mundo ser tamanhos, despertai já do sono, do ócio ignavo, que o ânimo de livre faz escravo, e ponde na cobiça um freio duro, e na ambição também, que indignamente tomais 1000 vezes, e no torpe e escuro vício da tirania infame e urgente, porque essas honras vãs, esse ouro puro, verdadeiro valor não dão a gente. Melhor é merecê-los sem os ter, que possuí-los sem os merecer. A minha pátria é a língua portuguesa.